Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre a Prefeitura de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o prefeito da cidade, Marcelo Rangel. Prefeito, muito bem-vindo. Uma ótima noite a todos. É um prazer muito grande falar contigo, Ney, no seu programa e poder falar um pouco sobre Ponta Grossa, sobre administração. Estou à disposição. Agradeço a sua presença novamente, eu sei como a sua agenda é ocupada e muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Fique com a gente, o programa será interessante. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a Prefeitura de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o prefeito da cidade, Marcelo Rangel. Prefeito, o senhor se reelegeu, e fazia muito tempo que isso não acontecia, com uma ampla diferença de votos. Foram quase 20 mil votos de diferença, 98 mil votos no total. E é óbvio que isso traz uma expectativa muito grande por parte de todos. A confiança foi depositada, e houve uma série de medidas agora no início da gestão para tentar controlar principalmente o aspecto financeiro. Porque o país não atravessa um bom momento e, se eu não me engano, 59%, 60% do orçamento ainda vem de receitas da União. Esses tempos atrás eu entrevistei o secretário de Finanças, Cláudio Urokovski, e ele me relatou que a situação de Ponta Grossa, financeiramente falando, é mais confortável do que de outras cidades do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim inspira sempre um controle muito grande. Esse controle o senhor vem demonstrando constantemente. O senhor valorizou muito no primeiro mandato o funcionário público, com um reajuste de salários acima da inflação, o que, sinceramente, eu não me lembro de outro prefeito ter feito no Brasil. Eu não estou dizendo que não aconteceu, eu só não lembro. E agora houve o reajuste dentro da questão do período inflacionário, mas sempre com muito controle. O senhor acha que esse é um momento de desafio econômico-financeiro? Olha, sem dúvida nenhuma, o meu primeiro mandato ele foi marcado também por muita expectativa, porque era uma candidatura diferente, nova, eu tinha recém entrado na vida pública, enfim, a vontade de fazer uma grande mudança na cidade era gigantesca e mostramos isso na nossa campanha. Então a expectativa era acima da média. E é claro que nós assumimos com as maiores dificuldades que um administrador público pode ter, porque, afinal de contas, passamos pela maior crise institucional, política, econômica e ética da história do nosso país. E isso aconteceu em 2013. Pouca gente se recorda, mas em 2013, em julho, o país começou a parar. A questão do transporte público, as manifestações, e o governo federal entrou em colapso. E realmente o que você falou é verdade. A maior parte dos recursos que o município recebe vem do governo federal, justamente pelo problema do Pacto Federativo, né? Esta redistribuição tributária teria que acontecer até em forma de reforma, né? Para que a gente pudesse ter melhores condições de investimentos nos municípios. Tudo vai para o governo federal e essa distribuição não é correta, principalmente quando se tem uma crise política, né? Porque daí os recursos não vêm mesmo para os municípios e as dificuldades são enormes. Então nós tivemos que passar por essa dificuldade no primeiro mandato, mas mesmo assim fizemos um investimento muito grande no que é prioridade essencial da população, que é na saúde e na educação, acima de tudo. Nós tivemos os avanços históricos na educação, com as escolas em tempo integral, com as 50 escolas novas que entregamos em 4 anos, transformando a atenção à educação básica, o ensino fundamental, como a principal ferramenta da administração pública. E isso já alterou a história da nossa cidade. Tanto é que não tenho dúvida nenhuma que as perspectivas em 10, 15, 20 anos para Ponta Grossa são as melhores do estado do Paraná, sem dúvida, justamente porque nós teremos pessoas mais bem qualificadas, né? A escola municipal hoje é uma escola rica. Em qualquer bairro, em qualquer distrito, sem distinção, o aluno da escola municipal ele tem as melhores ferramentas, os melhores instrumentos do ensino, iguais ou melhores do que o ensino particular.
Isso foi um avanço. Na saúde é a mesma coisa. Nós tivemos problemas muito grandes no passado, né, com relação à saúde. Nós não tínhamos UTIs, nós não tínhamos um pronto atendimento infantil, nós tínhamos problemas graves no pronto-socorro, no hospital da criança, nós não tínhamos médicos, nós não tínhamos medicamentos, não tínhamos nada que era necessário para termos uma saúde adequada. Nós fizemos um investimento muito pesado. Hoje, a saúde já está numa outra situação, num outro patamar. Como podem notar, nós não temos os problemas que existem nos outros municípios, com falta de atendimento, pessoas morrendo por falta de UTI. Não, hoje a cidade de Ponta Grossa tem uma situação melhor na saúde. Claro que saúde e SUS no Brasil sempre vai demandar de mais investimentos e atenção, como em qualquer lugar do mundo. Eu sempre falo que nos países de primeiro mundo a saúde também é primordial e ainda tem os maiores problemas. Então, é sempre um desafio diário. Mas esses investimentos que nós fizemos em educação, saúde, em emprego, industrialização, em desenvolvimento econômico do município, colocou a cidade numa condição muito superior aos outros municípios. E é por isso que nós conseguimos essa vitória eleitoral. Aliás, eu acho que fui o único prefeito, junto com Guarapuava, que conseguiu a reeleição. No Brasil, foram pouquíssimos os prefeitos que conseguiram reeleição justamente porque passaram por essas dificuldades. Prefeito, quando a gente fala de investimentos em educação, houve todo um processo de valorização dos professores, um plano de cargos e salários, houve também os investimentos em escolas, como o senhor falou, porque não é só transformar a escola em tempo integral, é preciso preparar a estrutura física para que isso aconteça, ter professores em volume suficiente e, principalmente, ter uma linha pedagógica que possa atender às expectativas. Não é só fazer a criança ficar na escola, ela tem que efetivamente ter aula de outras disciplinas, como, por exemplo, artes e até mesmo noções de economia. Então, isso tudo faz com que se forme um cidadão mais completo, como é nos Estados Unidos. Né? Como é nos Estados Unidos. Então, é um modelo que dá certo. Né? Que dá certo e não tem por que não dar certo no Brasil também. Né? Eu já acompanhei essa cena em diversas ocasiões, das crianças, por exemplo, cantando o hino de Ponta Grossa. Não a marcha é muito bonita, né? Mas o hino é diferente. Então, eu já fiquei contente de ver as crianças aprendendo o hino de Ponta Grossa, que infelizmente não é ensinado nem nas escolas particulares, pelo menos não era. Eu também vi as crianças muito bem nutridas e gostando de salada, o que é um desafio para qualquer pai. Né? Então, provavelmente, as crianças são orientadas a isso. Esse investimento em infraestrutura, em alimentação, em pedagogia, ele demanda um pequeno QG, que é comandado pela secretária Isméria Savelli, obviamente com a sua chancela e com o seu acompanhamento diário. O senhor acredita que seria a principal marca da sua gestão passada e dessa gestão agora que está começando? Olha, eu gostaria muito de ser lembrado como prefeito que investiu na educação. Os países de primeiro mundo, que hoje têm uma qualidade de vida muito superior, investiram na educação. Passaram por guerras, fomes, destruição de seus países e acabaram investindo no planejamento educacional. Porque a educação é um planejamento de médio e longo prazo. Não se muda da noite para o dia através da educação, mas você constrói o futuro. E é exatamente isso que vai ficar como legado da nossa administração. Não só da administração, também desse corpo de profissionais na área de educação valoroso. Comandado pela Isméria, pela professora Isméria, ela é uma grande líder e ela tem o respeito dos nossos professores. É isso que faz a grande diferença. Os professores sabem do potencial, do que a Isméria representa para a educação. É uma pessoa preparada. Ela passou a vida inteira estudando, se preparando para ser uma administradora educacional. E os professores reconhecem isso. Porque para se colocar o ensino integral em funcionamento, não é só necessário uma ordem administrativa, política. Não. Precisa ter união. Para que se transforme numa escola em tempo integral, os professores precisam levantar a bandeira. E foi o que aconteceu em Ponta Grossa. Os outros municípios não conseguiram.
O Brasil não conseguiu implantar ainda a escola em tempo integral. O país tem uma resistência gigantesca com relação a isso. E aqui em Ponta Grossa, aliado à liderança da professora Isméria, aliada às lideranças das nossas diretoras em todas as escolas e o apoio incondicional de toda a classe, desde as merendeiras que fazem alimentação, os administradores, né, então todos que estão envolvidos na escola em tempo integral é que fizeram esta a principal bandeira da nossa administração. Não tenho dúvida, eu me elegi por causa da educação. E eu quero continuar esse caminho. Nós saímos de uma escola em tempo integral para 64 e construímos 49 escolas novas, escolas e CMEIs novas em 4 anos, 49, sendo que também fizemos um anfiteatro. Então, ao todo, foram 50 novas edificações em Ponta Grossa. Ou seja, pai e mãe que estão me assistindo nesse momento estão tranquilos, porque seus filhos estão numa escola rica. A gente sempre fala isso, porque é o seguinte, no início da gestão, Ney, as crianças, como elas não tinham alimentação, eles não tinham almoço, e tinham aquela comida à disposição, elas usavam ainda a colher. É algo cultural, mas é um símbolo. Então, as crianças usavam a colher e eu disse à professora, nós vamos introduzir garfo, talher e também educação alimentar. As crianças precisam saber que a salada tem vitaminas, que faz bem para a saúde, que isso vai fazer com que as crianças fiquem menos doentes. Uma alimentação saudável, o que acontece? A criança fica menos doente, ela está preparada, né? E é isso que aconteceu. Nós diminuímos os atendimentos infantis, melhoramos a saúde, mas também diminuímos os atendimentos porque as crianças agora não estão na rua. A professora ontem, durante o discurso dela, foi muito feliz, porque no início da nossa gestão a gente via, era comum ver crianças nos sinaleiros pedindo esmola. Ou então trabalhando com os pais, dentro daquelas aquelas gaiotinhas de lixo reciclável. Às vezes tinha criança lá sentadinha, acompanhando o pai e a mãe. Hoje não. As crianças estão na escola, sendo bem alimentadas e se preparando para ter um belo futuro. Eu acho que essa questão da alimentação ela é fundamental. Ela é fundamental. Também a questão das orientações dadas, principalmente em como se alimentar bem e acesso às artes. Eu me lembro também na reinauguração de uma escola no bairro da Nova Rússia, em que as crianças apresentaram uma peça baseada nas histórias eternas de Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Algumas pessoas falam, não, mas o sítio do Pica-Pau Amarelo é uma história conhecida. Olha, nem tanto, já foi mais, deveria ser mais difundida. Mas o fato é que foi uma apresentação de teatro, depois uma apresentação de dança, muito bem feitas, principalmente levando em consideração que são crianças. E essa concepção de arte faz com que o cidadão se integre mais às expressões vivas da sociedade da qual ele participa. Eu acho que a professora Isméria e o senhor mesmo concordam com isso, né? Sem dúvida nenhuma. A escola em tempo integral não é só um horário estendido. No momento em que a criança está fazendo leitura, ela está se preparando para fazer um grupo de teatro com os seus amiguinhos, quando tem essa interatividade social, ela está também crescendo culturalmente. É isso que faz a grande diferença. Uma escola em tempo integral ela tem um resultado, não é 2 vezes melhor do que uma escola em tempo parcial. É muito maior, é muito além disso. Tanto é que eu ainda não tive a oportunidade de colocar o meu filho em tempo integral. O meu filho ainda estuda em uma escola particular. E eu cobro muito a escola particular para que ela possa entrar em tempo integral. Mas além de ser muito caro para a escola, também ela precisa de uma reestruturação muito grande, não só no corpo profissional, mas também no corpo estrutural da escola. Então é difícil para a escola particular. Imagine na escola pública. Por isso que eu estou muito feliz. Nós estamos agora também preparando os editais para a informatização, que é um compromisso de campanha meu, que eu vou cumprir à risca. Os nossos alunos das escolas municipais terão acesso a computadores, a tablets, como eu falei durante a campanha.
Claro que existem as restrições orçamentárias, mas que nós estamos já superando para fazer esse investimento na educação. A educação, algumas pessoas falam assim, mas o prefeito fala muito da educação, mas é fácil, a educação tem dinheiro, porque é 25%. Olha, 25% com uma péssima gestão, você não consegue resolver nem metade dos problemas da educação. 25% é ainda pouco de investimento que nós deveríamos fazer nesta área, pela importância que a educação tem. Agora, uma boa gestão faz com que isso se multiplique, com que a gente faça mais escolas, que a gente valorize os professores, como nós fizemos no primeiro mandato, que a gente também prepare o projeto Casulo, como foi feito ontem, que é algo diferente na escola municipal, que a gente invista em tecnologia, invista em novas disciplinas. Hoje as crianças, elas têm acesso à educação financeira. Eu ia entrar aí. Ney, veja só, essa era uma luta minha quando eu era deputado. Porque o diferencial das escolas em tempo integral do primeiro mundo, Japão, Estados Unidos, Finlândia, França, é a educação financeira. Porque a criança ela cresce já com aquela noção empresarial, de se tornar alguém pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias conquistas. A educação financeira é fundamental. E isso tem hoje nas escolas de Ponta Grossa. Bem como noções de empreendedorismo. Né? Exatamente. Os professores de história falam muito disso, que o homem deve ser ator da história, não apenas um espectador. E realmente os homens, ou seja, o ser humano em si, é isso que eles estão se referindo, homens e mulheres, são atores da história, da própria história, antes de mais nada. E quando as crianças têm noção de empreendedorismo, o empreendedorismo coloca elas nesta posição de serem senhores, senhoras no futuro de sua própria história, não é verdade? Protagonistas, né? Uhum. É isso que a gente precisa. A gente olha para uma criança pequenininha, a gente acha uma fofura, aquilo ali é doce, né? Mas imagine que aquelas pessoas se tornarão empresários, professores, médicos, pessoas que podem mudar a história do nosso Brasil. Podem não, irão mudar, porque essas oportunidades que eles estão tendo, nós não tivemos no passado. E nós falhamos, a nossa geração falhou, por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje no Brasil, infelizmente. Porque se a cultura, se a educação no passado tivesse sido melhor, nós teríamos noções da ética, acima de tudo. E teríamos um Brasil muito melhor. Porque não é possível a gente ver tanta corrupção, tanto dinheiro desviado, tanta roubalheira e também tantos corruptores. Porque a corrupção ela começa pequenininha. Ela começa no momento que você pega um vidrinho de sal de um restaurante. Aquilo ali é crime. Não interessa se é uma coisa pequenininha, depois vai se tornar culturalmente algo comum, mesmo fazendo desvio de milhões, como nós estamos vendo. Isso, infelizmente, a nossa geração, Ney, acabou falhando, porque nós deveríamos ter feito esses investimentos na educação há muitos anos atrás para que o Brasil tivesse sido diferente. Prefeito, vamos saltar de temática agora, de área, e vamos para a saúde. Eu admiro muito a secretária Ângela Pompeu, os profissionais da Secretaria de Saúde. Fica aqui o meu muito obrigado a eles como cidadão de Ponta Grossa e também ao senhor como gestor público por um fator muito simples. Constitucionalmente falando, o senhor tem a obrigação de investir só 15%, não precisa passar disso. Então, o senhor investiu em 15%, ninguém vai atrás do senhor. Eu falo do ponto de vista jurídico, legal. Não, investir 15%, acabou. Mas o fato é que as pessoas precisam mais do que 15%. A Prefeitura, no ano passado, fechou com 26% do orçamento na área de saúde, porque nós temos 2 hospitais. O atendimento hospitalar é responsabilidade do governo do Estado. E a Prefeitura banca esses hospitais e também banca a UPA, porque o que vem do governo federal para a UPA, eu acho que não dá 30% da despesa. Então, e não há o que fazer, né, prefeito? Não há o que fazer porque é polo regional, as pessoas vêm, tem que atender. Lógico, se elas puderem ir até o hospital regional, que é mantido com dinheiro, daí sim, do governo do Estado, ótimo. Né? Mas se tiverem que ir em outros hospitais, não se pode negar atendimento também. Essa situação, o senhor acredita que um dia pode ser amenizada?
Olha, Ney, quando você tem restrição financeira, você tem que priorizar. Você não consegue fazer tudo. Se você tem um salário e o salário não dá para você fazer tudo aquilo que você gostaria dentro da tua casa, comprar uma televisão de 70 polegadas, você prioriza aquilo que é melhor para a sua família. A prefeitura é a mesma coisa. Eu tive que priorizar a educação e a saúde porque, primeiro, a saúde é o maior pedido da população. Se fizer uma pesquisa, a população elenca como prioridade absoluta a saúde. Até a educação fica em segundo lugar. O que deveria ser ao contrário. A educação tem que ser primeiro. Mas a saúde é a preocupação principal de uma família. Então, nós tivemos que investir muito na saúde para que a gente pudesse recuperá-la, porque ela estava numa situação caótica em Ponta Grossa. Quem não se lembra do sangue nas paredes do hospital municipal, da famigerada Sala 10, quem entrava na Sala 10 não saía. Isso era uma realidade no passado, não existe mais. Hoje nós temos uma condição de atendimento superior. O que aconteceu dias atrás, aquele acidente que aconteceu em São Luís do Purunã, as vítimas vieram para o pronto-socorro municipal. Isso é para mostrar que o atendimento que nós estamos efetuando é de responsabilidade, né, e de resolutividade. O Hospital Municipal hoje é um dos principais hospitais de traumas do estado do Paraná e é mantido pela Prefeitura de Ponta Grossa. Nós hoje investimos em hospitais 80 milhões por ano. É muita coisa. E você falou muito bem, é uma responsabilidade do Estado, mas nas condições que o Brasil está hoje, o Estado também não tem condição de assumir os hospitais. Ou seja, a Prefeitura banca a UPA, o Hospital da Criança e o Hospital Municipal com 80 milhões por ano. Isso faz falta em outras áreas também, principalmente de infraestrutura. Mas, por outro lado, a população quer esse investimento, quer essa prioridade. E é por isso que eu vejo os avanços que nós estamos tendo, principalmente no PAI, no pronto atendimento infantil. Porque são milhares de crianças que são atendidas na UPA e no Hospital da Criança. Milhares. Nesses 5 meses, atendemos um número impressionante. Ao todo foram 210 mil atendimentos. E é interessante, se nós atendemos 210 mil pessoas, pacientes nos hospitais, se nós deixarmos de atender uma pessoa, certamente isso será amplamente divulgado em todos os meios de comunicação. O que não é muito divulgado, os bons atendimentos que nós tivemos ao longo de tantos e tantos anos, salvando vidas, UTIs, atendimento emergencial, crianças que salvamos, pessoas idosas que conseguimos reverter uma situação assim crítica. Isso não é muito noticiado. Por isso, é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente vê nos números, nos gráficos, que os gráficos de Ponta Grossa são completamente diferentes, mostrando que o atendimento à saúde melhorou mesmo. E aí nós temos a atenção básica, as unidades básicas de saúde, o programa Saúde da Família, que também houve um incremento nesses últimos 4 anos e meio. Houve um incremento considerável. E a saúde básica, é importante que as pessoas entendam, porque os adultos, eles carregam a síndrome dos 20 anos, vida fora, né? A gente se julga imortal, não é verdade? E não somos. Nós precisamos cuidar da nossa própria saúde, por isso que tem o Novembro Azul, o Outubro Rosa, enfim, o Junho Branco, que combate o uso de narcotráfico, o combate ao narcotráfico e o combate ao uso de entorpecentes. Então, nós temos diversas campanhas ao longo do ano visando com que as pessoas cuidem de suas próprias vidas. Maio Amarelo também, dirigir de maneira defensiva, dirigir com cuidado. Eu acho essas campanhas geniais. Mas o fato é que às vezes tudo começa no dia a dia, né? Uma alimentação mais regrada, verduras e frutas custam muito mais barato do que os produtos de valor agregado que são vendidos nos mercados. Não estou dizendo que deva deixar de consumir, mas... E daí tem o atendimento das agentes comunitárias de saúde, que são vitais nesse processo. O senhor acredita que é preciso a população se abrir mais, com boa vontade, para as orientações dadas
pelos médicos do Programa Saúde da Família, por aquilo que é ensinado e disponibilizado nas unidades básicas de saúde, como o combate ao tabagismo, por exemplo? Olha, eu sempre falo o seguinte, que o sonho do administrador era que ninguém precisasse ir para o hospital. A gente trabalhar só com prevenção, né? Por isso que eu falo que a educação ela tinha que vir antes, inclusive, da saúde, nesse sentido, né, de prioridade, porque quando você dá uma qualidade de vida para as crianças, elas ficam menos doentes. Exato. Uma boa alimentação. Quando você trabalha com esporte, o esporte também é qualidade de vida. A gente está investindo muito em campos de futebol society. Então você passa naqueles campos, tem criança jogando o dia inteiro. Vocês podem notar, criança que tem esporte, que joga futebol, ela fica muito menos doente. É muito difícil. É só quando quebra uma perna, alguma coisa assim, que é um acidente. Sim. Mas com relação a doenças, elas são menos suscetíveis, porque elas praticam esporte. Então, todo tipo de prevenção é necessário. As agentes comunitárias de saúde fazem um trabalho maravilhoso, porque elas estão em contato com a família e elas passam essas noções, sabe, de prevenção. Aí, trabalhando com a atenção básica, com as unidades básicas de saúde, nós fizemos 20 unidades novas. Também um investimento pesado nas novas unidades. Não só equipamos as unidades, preparamos também um novo sistema. Tem muito o que fazer ainda. Vamos trabalhar com salas de vacina, que ainda é necessário fazer um investimento maior. Com relação a medicamentos, temos um programa novo de medicamentos, que é inovador no Brasil. Eu vou deixar ainda assim como surpresa, mas eu acho que nos próximos dias a gente anuncia. Temos muito ainda a melhorar. Mas o nosso sistema de unidades básicas de saúde hoje são resolutivas. Ou seja, as pessoas elas estão acreditando na unidade básica. Porque no passado faziam o seguinte, Ney, todo mundo falava o seguinte, não vou na unidade, não vou no postinho, porque não resolve. Eu vou direto no hospital. E isso é errado. O hospital você só pode entrar no momento em que tiver realmente algo muito grave, uma emergência. Tudo precisa ser resolvido através do atendimento direto nas unidades básicas de saúde. Bem, eu vejo como eu posso dizer, filosofia de investimento na prevenção, no atendimento, como um exercício contínuo. Eu acho que não dá para parar, porque nós temos sempre uma geração que vem na sequência, onde nós temos também que repassar esses mesmos conceitos, mas eu vejo como um desafio muito grande lidar com as gerações já formadas, para que elas compreendam esse processo que não é tão simples assim, que é o processo de cuidar de si mesmo. E eu vejo as agentes comunitárias, as enfermeiras dos postos de saúde, eu vejo os médicos também, todos eles muito preocupados com isso, tá? E não só na Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, agora recentemente, o secretário Ivonei Vieira conseguiu verbas e junto com o programa Minha Casa Minha Vida, distribuindo mudas de hortaliças para que as pessoas plantem no quintal. Existe espaço no quintal no programa Minha Casa Minha Vida. Antigamente as pessoas faziam isso normalmente, né? Eu me lembro do tempo que eu era criança, minha avó fazia isso em casa. Você tinha hortaliças em casa, no mínimo os temperinhos, né, você tinha em casa. Mas você tinha uma alface, às vezes um tomate, sem agrotóxico. Né? O senhor acredita que talvez seja interessante as pessoas se atentarem para programas como esse, da Secretaria de Agricultura, ou como programas do Feira Verde, por exemplo, para que passem a ter esse investimento cada vez maior em saúde, na própria saúde? Sem dúvida. Por exemplo, o programa Feira Verde, ele impacta diretamente na saúde. Aliás, muitos dos programas, eles são diretamente ligados à saúde. Exemplo, saneamento básico. Eu acho que não existe nada mais importante como investimento para a qualidade de vida do que o saneamento, que é algo que normalmente não aparece, né? Porque fica embaixo da terra, as pessoas elas não veem o saneamento acontecer. Eu vou dar um exemplo. O Paraguai não tem saneamento básico. E o problema do Paraguai é justamente na saúde. As pessoas esquecem do saneamento básico, mas tem um problema gravíssimo na área de saúde. No Brasil, nós temos, principalmente no Paraná, um diferencial. Aqui em Ponta Grossa, nós temos a 7ª cidade do Brasil em saneamento básico.
E lembrando sempre que Ponta Grossa é uma cidade difícil, porque é uma cidade muito espalhada, muito dobrada geologicamente. Então, nós temos dificuldades com relação a isso. E nós fizemos um investimento, entramos no ranking, agora mais 240 milhões, que pode transformar Ponta Grossa ali no top 3 do Brasil em matéria de saneamento. E isso diminui os atendimentos nos hospitais e nas unidades básicas de saúde. No abastecimento, a mesma coisa, uma alimentação saudável. Eu estou acompanhando as ações do governo federal, do ministro Ricardo Barros, e eu concordo com ele nesse sentido. Se nós diminuirmos o consumo de açúcar, dessas alimentações que são menos saudáveis, certamente nós vamos economizar na administração pública com atendimento na área de saúde. Então, todos esses programas são importantes, a horta em casa, para que as famílias tenham acesso a hortaliças, o programa Feira Verde, o mercado da família com preços menores em comidas saudáveis, incentivando as pessoas a comprarem aquelas comidas que fazem bem à saúde, né? Porque tem um preço muito menor. Então, nós fizemos aí uma tabela com preços melhores nesses grupos de alimentos. Isso tudo é importante para que a gente possa transformar a sociedade mais saudável. Prefeito, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta, falando hoje sobre a Prefeitura de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o prefeito da cidade, Marcelo Rangel. Prefeito, nós concentramos a nossa fala no bloco anterior em dois temas fundamentais, educação e saúde, porque mexem diretamente com a população. Mas nós temos diversas ações do município sendo desenvolvidas. Eu não acho que a gente consiga matá-las, entre aspas, ou seja, passar por elas em um programa só. Mas tem alguns assuntos que são polêmicos e talvez seja interessante a gente passar, nem que seja de maneira tópica, por eles. Por exemplo, o lixo em Ponta Grossa. O secretário Paulo Barros, diga-se de passagem, justiça seja feita, foi o primeiro em Ponta Grossa a lidar com reciclagem de lixo. Ele apresentou na época um projeto para o supermercado Stozeto, que hoje é a empresa, o grupo empresarial de Ponta Grossa, que melhor tem um sistema de reciclagem, empresa privada, eu falo. Nós temos na prefeitura, então, um processo que já está implementado, tem um processo nas escolas, mas, enfim, o Paulo Barros ele tem uma visão muito completa do processo. E eu sei que o senhor concorda com ele em praticamente tudo o que ele fala. E sei também da sua preocupação com o aterro do Botuquara. Porque o aterro do Botuquara ele já deveria ter sido abandonado na época que Péricles de Mello foi prefeito. E já faz tempo. Que avaliação o senhor faz do aterro do Botuquara e, na sua opinião, qual seria o melhor destino para o lixo? Olha, um dos maiores problemas da cidade de Ponta Grossa, certamente. Mas não é só de Ponta Grossa, não. É um dos maiores problemas do mundo. Até mesmo os países mais desenvolvidos também têm esse problema com relação a aterros e usinas, né? A destinação final dos resíduos sólidos. O aterro do Botuquara é um problema de mais de 60 anos. Está numa localização inadequada há 60 anos. Só que aquela região já está completamente degradada. E nós precisamos realmente de um novo local. Isso é necessário. Qualquer usina, ela não consegue dar a destinação total, geral, para todos os resíduos. Eu tive a oportunidade de conhecer usinas em outros países, na Inglaterra, tive na Holanda, tive em outros países também, verificando tecnologias inovadoras. Mas o Brasil, infelizmente, está muito atrasado com relação a questões ideológicas de discussão a respeito da destinação do lixo. Porque todo mundo quer uma solução imediata, mas ninguém apresenta uma alternativa viável a curto, médio prazo. Mesmo porque as licenças ambientais elas não são dadas para nenhum tipo de tecnologia inovadora. Aqui no Brasil é proibido qualquer tipo de pirólise, de carbonização, qualquer tipo de queima. Então, a gente vê muito isso na internet. Lá no Japão existem as usinas, funciona perfeitamente, é algo maravilhoso, gera energia, mas é uma carbonização. No Brasil,
É impossível se conseguir uma licença ambiental para esse tipo de usina. E se isso acontecer, vai ser num futuro distante. A gente espera que isso seja alterado. Mas essa discussão passa por uma ideologia, por discussões ambientais muito severas no nosso país. Eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate. Isso sem dúvida nenhuma. Eu sou a favor da usina. Sempre fui. Porém, existem 5 questões que precisam ser abordadas. 5 perguntas que precisam ser respondidas. Primeiro, qual é a tecnologia? Só existe uma tecnologia que todo mundo é favorável, porém ela só compreende 20% a 30% do total do lixo, que é a compostagem, que é do resíduo orgânico mesmo. Do lixo, o que é orgânico, você pode fazer compostagem. Mas isso representa 30%. E os outros 70%? Vai para onde? Vai para um aterro. Qualquer outra tecnologia, ou ela é caríssima, por exemplo, o magma. Se você poderia colocar aqui uma usina de magma, mas passaria para fazer um investimento de mais de 1,5 bilhão uma usina. E para retirar esse dinheiro, vai cobrar do povo de Ponta Grossa? Não tem condições. Nós não teríamos condições financeiras para destinar o lixo para uma usina desse valor. Lá no Japão é fácil, lá na Inglaterra é fácil, isso acontece com naturalidade. Aqui no Brasil não consegue. Qualquer tipo de pirólise, qualquer tipo de queima é proibido. Então, quando se fala em queima, que vai queimar o lixo, eu já, de longe, falo assim, puxa, olha, tira isso da cabeça, porque aqui você não vai conseguir licença ambiental, isso não vai funcionar. No Brasil não existe nenhum exemplo, né? Então, a primeira pergunta é qual é a tecnologia. Tem uma tecnologia chamada gaseificação, que foi aprovada aqui, inclusive. Nós fizemos essa discussão, uma audiência pública, conseguimos a aprovação dessa tecnologia, porque é uma tecnologia ambientalmente correta. Ok, mas custa R$ 900 a tonelada de lixo. Hoje nós pagamos de 50 a 100 reais a tonelada. E é difícil pagar, tem que ser sincero. Porque hoje nós temos uma inadimplência de 40% na taxa de lixo. Se a inadimplência é de 40%, não consegue pagar o que nós consumimos de lixo. A destinação final. Vai pagar 900, R$ 1.000 a tonelada, quebra o município. Então, a tecnologia é economicamente inviável. Mesmo porque existe uma diferença também. Fazer uma usina numa cidade pequenininha e numa cidade como Ponta Grossa, que tem 300 toneladas dia de lixo. Você fazer uma usina para 300 toneladas, alguns milhões. Então, eu sou favorável à usina, mas o empresário que for fazer esse investimento é que tem que ter essa responsabilidade e também arriscar. O risco tem que ser do empresário. O empresário vem para Ponta Grossa, monta a sua usina e vai participar de uma licitação como qualquer outro empresário do Brasil. Isso tem que deixar muito claro. Acho difícil um empresário fazer um investimento de 150, 200 milhões sem uma garantia. Acho difícil, mas estamos abertos. Vamos abrir uma manifestação de interesse para que quem quiser fazer investimento em Ponta Grossa pode fazer. Agora, nós precisamos de um novo aterro, Ney. E esse novo aterro também é um outro complicador, porque ninguém quer ter um aterro perto da sua casa. E também vai degradar outra área. Então tem que ser uma área extremamente degradada já, para que possa receber o lixo. Porque senão, nós vamos destruir. Já destruímos ali no Botuquara, né? Um problema ambiental gravíssimo. Agora vamos estragar uma outra região também? Então tem que ser degradado. E isso foi muito discutido. Passaram-se por várias discussões, inclusive em audiências públicas. Então, existem alternativas. Em outras regiões, em Curitiba tem Fazenda Rio Grande, tem um aterro. Em Piraí do Sul tem outro aterro. Em Londrina, em Maringá, desculpa, tem uma pedreira. Agora, é claro que também temos que ver a questão econômica. Quanto vai custar para mandarmos o lixo para outras regiões do estado? Enquanto não se resolve esta questão, que é econômica, logística e de investimento externo da prefeitura,
porque não é a prefeitura que vai fazer um investimento desta ordem mesmo, porque não tem condições financeiras para fazer um aterro, fazer um investimento de milhões, ou então uma usina que custa mais de 150 milhões, nós não temos condições orçamentárias nem financeiras, isso é impossível. Então tem que ser terceirizado, não adianta. Isso já está categorizado. É uma terceirização mesmo. Agora, essa terceirização também necessita do apoio externo, não da prefeitura. Por isso nós estamos nesse impasse. Perfeito. Eu gostaria também de passar por um outro tópico, né? Esse assunto do lixo rende desdobramentos, mas em virtude do tempo, eu vou aproveitar a sua presença hoje aqui e falar sobre o regime seletista na Prefeitura de Ponta Grossa. Eu sei que não era sua intenção, durante a campanha, mexer nesse assunto e nem agora. Só que, aí eu falo como contribuinte, existe uma situação que é delicada, né? Eu respeito muito o funcionário público, admiro muito o funcionário público em Ponta Grossa, eu vejo que a grande, esmagadora maioria trabalha em prol da comunidade, só que o regime seletista custa caro para o contribuinte. Porque quando a gente fala que custa caro para a prefeitura, custa caro para quem financia a prefeitura. E quem financia a prefeitura? É o contribuinte. Principalmente aquele que paga suas contas em dia. Então, com todo respeito ao funcionário público, como que a administração municipal está vendo isso? Existe alguma conversa com o sindicato? Qual é o posicionamento do Ministério Público em relação ao regime seletista? Olha, eu não converso mais com o sindicato porque o sindicato precisa primeiro passar com transparência tudo o que arrecada, quais são os salários dos seus diretores para os servidores públicos. No momento em que tiver transparência o sindicato, aí sim eu volto a conversar com o sindicato. Eu acho que é um respeito que o sindicato precisa ter com os seus servidores. Afinal de contas, os servidores pagam para o sindicato e pagam muito alto, porque, na verdade, não existe um prédio que seja mais imponente do que o prédio do sindicato. Melhor, inclusive, do que a própria prefeitura de Ponta Grossa. Então, o sindicato hoje tem mais dinheiro do que a própria prefeitura. Então, no momento que tiver transparência, aí sim, eu acho que volta novamente esse bom contato, esse bom diálogo com o sindicato. Agora, eu converso diretamente com os servidores. E eu sempre falo, inclusive na rua, eu converso com os guardas, eu converso com os trabalhadores da Secretaria de Obras, com professores, porque essa discussão ela é importante, inclusive para os servidores. Importante para a cidade e também para os trabalhadores. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, se fosse ruim o estatutário, o Brasil inteiro não teria mudado para o estatutário. Por que é melhor para o servidor? Primeiro, garantias. Hoje, o servidor de Ponta Grossa é uma das únicas cidades do Brasil que é no regime seletista. Ou seja, o que o empresário, na sua empresa, paga de encargos, de impostos sobre o salário dos seus funcionários, a prefeitura também paga. Isso se torna praticamente inviável na administração pública. Nós pagamos muito imposto como se fosse uma empresa. Então, a maior indústria, a maior empresa de Ponta Grossa é a prefeitura. Tem mais de 8.500 servidores. E esse dinheiro vai para os cofres federais. Não retorna em benefícios para os trabalhadores. Na verdade, se fala que é um direito, mas é um direito que os trabalhadores não têm um acesso direto a ele. Ou seja, a prefeitura paga muito caro, não tem mais condições orçamentárias, eu posso terminar o meu governo, mas o futuro vai ser muito difícil a prefeitura honrar com o FGTS, com os encargos patronais que hoje nós pagamos. Certamente, qualquer prefeito que assume, que possa assumir no futuro, não vai conseguir fazer os pagamentos. Por isso, nós temos que buscar alternativas para os servidores. E essas alternativas passam, inclusive, por benefícios reais, por investimentos em plano de cargos e salários para todos os funcionários. Hoje eu não posso mais fazer plano de cargos e salários para outros funcionários enquanto não mudar o regime. É impossível. Por quê? Nós fizemos isso para os professores. Fizemos também para engenheiros, fizemos para os advogados, fizemos para várias classes. Funcionou. Foi bom para a prefeitura, foi bom para os servidores e foi bom para a população. Hoje, nós não temos condições de fazer um plano de cargos e salários com o FGTS nas alturas como está. Aliás, existe uma súmula vinculante, hoje sendo discutida no TSE, no Superior
Eu estou com o TSE por causa da votação desses últimos dias. No Supremo, tem uma súmula que ainda não foi votada e que pode suprimir o direito do FGTS. Porque existem correntes que dizem que justamente pelo fato de se ter estabilidade na administração pública, não teria esse direito ao FGTS, que é um fundo de garantia pelo tempo de serviço. Juridicamente faz sentido. Então, existe uma discussão isso lá em Brasília. Se isso cair, simplesmente não tem mais o que fazer. Se perde direitos que hoje são considerados essenciais. Portanto, o estatutário ele acaba sendo mais benéfico do ponto de vista financeiro para os servidores, para a prefeitura, sem dúvida nenhuma, porque diminuiriam esses encargos, e também a questão estrutural entre os próprios servidores. Hoje nós temos questões com relação a precatórios que acabam sendo inviáveis do ponto de vista administrativo. Você ter uma dívida de 120, 130 milhões de reais em dívidas trabalhistas por questões de hora extras ou por causa da falta de pagamento da FGTS, vai inviabilizar, inclusive, o futuro de Ponta Grossa. Temos que repensar isso aí. Como é que eu estou fazendo? Não existe nenhum projeto nesse momento. Não vou mandar nenhum projeto para a Câmara sem essa ampla discussão com os servidores. E eu estou fazendo isso um por um, mas posso afirmar a você, com as categorias que eu conversei, que nós explicamos, deixamos muito claro que esse estatuto será feito pelos próprios servidores, que os benefícios são reais, imediatos, todos eles optam realmente pelo regime estatutário, como aconteceu em todo o Brasil, e que foi algo benéfico, inclusive, como segurança tributária, segurança para a Previdência. A gente fala muito sobre a questão da Previdência. Eu até não estou entrando na polêmica de um plano de previdência própria, que, em muitos casos, Ney, é muito benéfico, é muito positivo para o servidor. Mas eu não estou entrando na polêmica a respeito disso, porque existem também maus exemplos. Em alguns municípios existem maus exemplos. Mas queremos o plano de regime geral, como existe hoje. Não tem polêmica nenhuma, todo mundo tem o seu direito assegurado. Ou seja, não existe possibilidade de se perder direito algum para uma mudança de regime. Prefeito, vamos caminhando já para o fim do programa, e eu gostaria de aproveitar esses minutos finais. Existem outros assuntos polêmicos que eu gostaria de tratar. Talvez numa outra visita a gente possa conversar sobre isso, mas eu preciso falar da questão da pavimentação. Ponta Grossa tem a malha urbana tão grande que cabem dentro da malha urbana de Ponta Grossa as zonas urbanas de Londrina e Maringá. O que é um absurdo. O que é um absurdo, porque nossa cidade, infelizmente, ainda arrecada muito pouco em relação a essas outras duas cidades. Tivemos uma política de industrialização recente, com toda uma preocupação com infraestrutura, como, por exemplo, o aeroporto, que finalmente saiu do papel, com todos os pré-requisitos que a ANAC exige, a Agência Nacional de Aviação Civil, mas eu preciso saber o seguinte: o senhor conseguiu agora 30 milhões com um empréstimo de juro baixo no governo do Estado para fazer um investimento em pavimentação, porque essa expansão urbana que Ponta Grossa teve não foi planejada, é anterior ao senhor, anterior ao Pedro Vosgrau, acho que anterior ao Péricles, eu não tenho certeza exatamente quando que começou isso, mas o fato é que começou e teve continuidade, e agora tem que se dar um jeito nisso. Tá? E eu vejo que alguns projetos já foram encaminhados, e pensando justamente no futuro. Por exemplo, o Jardim Los Angeles, que foi completamente pavimentado, a Justiça Histórica, eles esperaram décadas por isso, mas através do Jardim Los Angeles, se houver a pavimentação dos terrenos que estão conectando aquela parte de baixo, entre aspas, que chega até a Vila da Labona, se eu não me engano, né, a gente pode criar um corredor através do Los Angeles até a PR-151. Então, existem uma série de alternativas que eu estou percebendo na cidade que estão sendo construídas pensando no futuro. Exatamente. Todo esse investimento em pavimentação que vai ser feito, que vai marcar a sua segunda gestão agora, esse investimento em infraestrutura, é justamente pensando na Ponta Grossa daqui de 20, 30 anos?
Então, olha só, o maior problema que nós tivemos na história de Ponta Grossa é a falta de planejamento. A cidade ela não tinha um plano diretor, ela foi construída sem estudo nenhum. Foram feitos bairros novos sem a mínima infraestrutura de postos de saúde, escolas, saneamento básico, infraestrutura em ruas, nada. E o que aconteceu? A cidade ela ficou enorme. Ela é 5 vezes maior que Maringá. Maringá, todas as ruas são pavimentadas. Mas é importante dizer, existe uma diferença. A cidade é verticalizada em Maringá. Ponta Grossa ela é espalhada e para que a gente possa asfaltar todas as ruas de Ponta Grossa, nós teríamos que planejar um orçamento pelo menos umas 10 vezes maior do que hoje nós temos, pelo tamanho. E isso impacta, inclusive, no transporte público, porque a gente tem uma discussão sobre transporte público com relação a valores do transporte público. O nosso valor aqui é menor do que Maringá, é menor do que Londrina, é menor do que Cascavel, menor do que esses municípios que são menores do que Ponta Grossa. Sem contar que Maringá não tem cobrador e é maior o preço do que Ponta Grossa, que é subsidiado em Londrina, que a prefeitura paga o transporte público em Londrina e é maior o valor. Aqui a prefeitura não paga, não é subsidiado. Ou seja, tem uma discussão sobre o transporte público, a gente pode aprofundar, inclusive. Mas o fato é que Ponta Grossa é gigante, é uma cidade enorme, o perímetro urbano dela, né? E com relação à infraestrutura, ela é muito mais difícil. Porque você faz uma rua, a rua custa milhões, esses 30 milhões que nós estamos conseguindo em empréstimo. É bom de frisar, porque eu já vi também muita gente falar, eu consegui não sei quantos milhões, eu consegui não sei... Espera aí. Ninguém consegue 30 milhões a fundo perdido. Isso existe uma contrapartida. Só que é uma dívida boa, porque você está fazendo um investimento e aquilo acaba valorizando, né, o bairro, o município. Então, nós estamos fazendo investimento de 30 milhões. 30 milhões dá 30 quilômetros. 30 quilômetros de pavimentação é pouco ainda perto da nossa necessidade, do que nós precisamos no município. Então, claro que isso vai fazer a diferença, porque vão fazer ligações entre bairros importantes, como nós estamos fazendo, que muda a mobilidade, né, desenvolve todo um bairro, desenvolve toda uma região. Então, tudo isso é necessário, esse investimento em infraestrutura. E eu estou muito entusiasmado com esse novo mandato, porque agora nós voltamos toda a administração com relação à infraestrutura em pavimentação, em asfalto. Estamos fazendo trabalho com o fresado, com o xisto betuminoso, que são produtos mais baratos, mas que melhoram a qualidade de vida, visando a saúde das pessoas também. Entendeu? Então, tem o alto tráfego do CPS, e eu acredito o seguinte, que nós vamos ter uma cidade totalmente diferente ao longo desses 4 anos. Agora, é importante deixar claro, porque hoje tem a rede social. A rede social ela é implacável. Se eu falo que eu vou fazer uma rua num determinado bairro, todos os outros bairros querem ao mesmo tempo a mesma rua. O prefeito está fazendo asfalto no bairro tal e no meu bairro não tem asfalto. Não existe um milagre. Não se cai do céu o asfalto. É dinheiro e é muito caro. Cada quilômetro passa de R$1 milhão. Tem que fazer as galerias, coisa que muitos bairros não têm, é o que fica embaixo da terra, que não aparece e é caríssimo, né? Então, tudo isso precisa ter um pouco de paciência com relação a esses investimentos. Nós fizemos o maior investimento da história em pavimentação nos meus primeiros 4 anos. Ultrapassamos tranquilamente os 200 quilômetros de pavimentação. Fizemos isso. E ainda assim temos muitos bairros necessitados, muitas ruas que precisam de pavimentação. Nesse novo governo, vamos bater o recorde do primeiro, mas ainda ficará algumas ruas que precisam desse tipo de investimento. Por isso que eu estou com um projeto, um planejamento da seguinte maneira, Ney. Investimento em pavimentação de alto tráfego e investimento em pavimentação popular. Pavimentação popular é aquele xisto, melhora a qualidade, ele tem que ter manutenção,
porque ele acaba apresentando buracos com o passar dos anos. Mas é melhor fazer a manutenção nesse momento, já que nós não temos os recursos necessários para fazer a pavimentação na cidade inteira, para a gente trabalhar com manutenção no futuro, para que a gente possa ter pelo menos uma base sólida para fazer a pavimentação de autotráfego no futuro. Prefeito, suas considerações finais, por favor. Olha, muito obrigado aí pela oportunidade de falar sobre temas importantes. Falamos sobre o lixo, foi importante. Falamos sobre a questão do regime para os servidores. Mais uma vez, voltando a falar, Ponta Grossa acaba investindo mais de 50% de todo o seu orçamento nos servidores públicos. É um investimento alto. Fica pouco para se fazer investimento em outras questões. Por isso, a necessidade dessa discussão mais ampla, para que todo mundo possa sair ganhando, a cidade ganha. Falamos sobre educação, que é, na minha opinião, a prioridade principal, né, de um governo, é fazer com que a cidade tenha planejamento futuro. Saúde, que hoje nós temos uma outra realidade da cidade. Mas a gente tem outros assuntos. O prefeito ele é responsável por tudo. Se chove em Ponta Grossa, a responsabilidade também passa a ser do prefeito. Se tem um problema num buraco, num bueiro, é o prefeito que ele é o responsável. Mas a gente precisa também elencar as prioridades essenciais, porque é necessário fazer a manutenção. É necessário e nós temos que ter muita responsabilidade para fazer esse tipo de serviço. Mas a população precisa ter qualidade de vida, ter educação e saúde, segurança pública, que são os 3 maiores indicadores que uma cidade vai bem. Emprego. Na verdade, isso são os 3 diretos da administração pública. E uma gestão que seja séria para buscar recursos, emprego e desenvolvimento sustentável. A cidade de Ponta Grossa está se transformando. É outra cidade. Ela está diferente, está vertical, está crescendo muito, independente. Ela não precisa mais do aeroporto, ir para Curitiba atrás do aeroporto. Ela não precisa mais das UTIs, que a gente precisava ir para Curitiba atrás das UTIs. Nós vamos agora ter o nosso Hospital do Câncer. O Sandro Alex conseguiu o investimento para Santa Casa se transformar em atendimento radiológico. Isso com o ministro Ricardo Barros. Vamos ter o nosso hospital também destinado ao câncer. Ou seja, ela está independente. Agora estamos buscando a interdependência. Trazer de outras regiões, outros empresários, outras famílias que possam fazer investimento em Ponta Grossa e daqui a gente distribuir serviços para todo o Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Então, o país está numa dificuldade, mas a nossa cidade está indo no melhor caminho, certamente. Prefeito, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta termina nesse instante, mas voltamos na semana que vem.